Agora 8h28, de volta aqui no Jornal Gente. Hoje, feriado nacional em boa parte do mundo, Dia do Trabalho. E é por isso que nós convidamos para conversar conosco, ao vivo aqui no Jornal Gente, o professor José Pastore, professor de Relações do Trabalho da USP, sociólogo, um dos maiores conhecedores do mercado de trabalho no Brasil e ainda por cima ouvinte do Jornal Gente, que nos dá muito orgulho. Professor, seja bem-vindo, um bom dia para o senhor nesse dia especial aqui para a gente falar sobre trabalho e relações do trabalho. Afinal, as datas, as efemérides servem também para isso, além de dar a boa parte da sociedade um diazinho de descanso. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia. Cláudio, Sônia. É um prazer. Bom dia, professor. Professor, já a gente vai falar sobre mercado de uma forma geral, mas queria começar falando com o senhor sobre o assunto do dia, do mês, do ano, que é essa novela da desoneração da folha de pagamentos, não é? Nós temos idas e vindas desde o ano passado e nesse momento a gente está num momento de o governo colocar a sua posição de uma forma mais clara, recorrendo ao judiciário, levantando ali um desagrado muito grande no Congresso Nacional, que já tinha decidido a respeito disso. Ontem à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse o seguinte: vai haver uma nota técnica da Receita Federal, fiquem todos tranquilos. Como assim? Professor, como é que a gente faz, aí olhando para a questão de fundo, não é? Para equacionar essa questão que no Brasil é tão significativa, que é a oneração da folha de trabalho, da folha de pagamento das empresas. Como criar um ambiente que favoreça o trabalho e as contratações no nosso país? Bem, a tributação do trabalho no Brasil é exageradamente alta. Se você computar tudo aquilo que pesa para fazer uma contratação formal para uma empresa, isso chega a 102% do salário nominal. Então, toda vez que uma empresa contrata um trabalhador por R$2.000, ela gasta mais de R$4.000 devido a essas despesas chamadas de encargos sociais. E não é fácil de mudar isso. Por quê? Porque em 1988, todos esses encargos, ou seja, esses direitos, não é? Férias, 13º, abono de férias, etc., que estavam na lei ordinária, CLT, transferiu-se tudo isso aqui para a Constituição. Agora está tudo lá no artigo 7º da Constituição. E mudar a Constituição, todos sabem que não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil. Então, o que você pode fazer aí? Você pode mexer em algumas verbas dessas que pesam tanto, né? Uma delas é a Previdência Social. E a desoneração foi feita dentro dessa linha. Vamos diminuir um pouco a contribuição empresarial para a Previdência Social e vamos tributar essa empresa com base no faturamento dela. Então, houve uma troca. E isso é um assunto que está já desde o governo Dilma, não é isso? Que vem sendo praticada essa política. E agora, no ano passado, o Congresso Nacional se pôs a estudar a matéria novamente e decidiu renovar. E aconteceu toda essa confusão aí que vocês acompanharam, os ouvintes também, telespectadores acompanharam. O governo vetou, aí o Congresso derruba, depois sai medida provisória, depois não dá certo, aí projeto de lei e tal. E agora o governo resolveu perguntar ao Supremo Tribunal se essa lei que foi votada pelo Congresso, mantendo a desoneração, se ela é constitucional ou não. Então, vejam, a Fazenda, o Ministério da Fazenda tem alegado que é preciso mudar, porque essa política de desonerar a folha não gera emprego, não tem impacto positivo sobre o emprego. Isso tem sido um argumento técnico, digamos, da Fazenda. Esse assunto realmente é muito controvertido.
na literatura, vocês vão encontrar a resposta para todos os gostos. E autores bons, dos dois lados. Uns dizendo que gera emprego formal, outros dizendo que não gera emprego formal, mas isso tudo passa para salário, ou às vezes passa para lucro da empresa. Então, essa controvérsia existe. Não é que ela surgiu agora, ela está instalada na literatura já há muitos anos, né? Então, se o tema é controvertido, penso eu, e a Fazenda tinha ideia de acabar ou mudar isso aqui, eu tenho a impressão que o ministro da Fazenda deveria ter comparecido lá no Congresso Nacional desde o primeiro dia que o tema entrou em pauta e começou a ser discutido. E ele foi discutido durante um ano. Quer dizer, houve oportunidade para levar lá para os parlamentares toda essa literatura, para eles terem os dados em cima da mesa e tomar uma decisão. Se queriam manter do jeito que está, ou atenuar, melhorar um pouco, modificar a progressividade ou a regressividade e assim por diante. Agora, o que acontece? Hoje, como estão todas essas empresas, esses setores já desonerados, você acabar abruptamente, seja por uma medida provisória ou seja por uma sentença do Supremo Tribunal Federal, isso vai ter um impacto sério sobre o emprego, porque essas empresas vão ter um aumento muito acentuado, repentino, do custo do trabalho. É isso que estamos vivendo no Brasil. Estamos à beira de ter aí um problema sério devido à falta de pontualidade na discussão dos assuntos importantes. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? A gente, nessa discussão sobre desoneração da folha, né, o que salta aos olhos é o seguinte: com esse empenho, né, essa militância do governo em manter a folha tributada na sua plenitude, expõe uma questão que intriga as pessoas, né? Primeiro, o empregador. Esses 17 setores que mais empregam estão sendo punidos. Aliás, todo empregador é punido por oferecer o emprego, a história da tributação do emprego. E essa medida do governo agora, né, essa insistência do governo em manter a oneração, isso torna o emprego, como o senhor explicou agora, torna o emprego mais caro. E no setor público, no setor privado, né, o setor privado não tem as facilidades, entre aspas, do setor público. Ele vai lá no bolso do cidadão, bate-lhe a carteira e paga suas contas. No setor privado, não. Tem que, tem que se virar para que o negócio dê o resultado suficiente para pagar essas contas, né? Como é possível o Brasil sair dessa encalacrada punindo quem emprega? Né, tornando o emprego mais caro? Como reverter os indicadores de desemprego com uma atitude como essa? Exatamente, Cláudio. Você tocou num ponto muito importante. O Brasil é um país de baixos salários, de um modo geral. 2/3 da nossa população ganha até um salário mínimo. Isso é R$ 1.412 por mês. É um país de baixos salários. Mas é um país de alto custo do trabalho. Por quê? Porque você tem em cima do salário todos esses encargos. E por que ficou assim? Ficou assim porque em 88, repetindo, resolveram elevar todos esses benefícios para a Constituição. Agora não tem o que consegue mudar. Qual é o parlamentar, Cláudio, você que vive em Brasília, qual é o parlamentar que se disporia a fazer uma mudança no artigo 7º da Constituição, ou seja, mexer nas férias, reduzir férias, mexer com o sistema de férias, abono de férias, 13º. Quem que arrisca politicamente mexer nesse sistema? No entanto, essas coisas são diferentes no mundo. Por exemplo, férias. Na maior parte dos países, as férias são proporcionais ao tempo de serviço. Se você pegar no Chile, por exemplo, no Chile todo mundo tem 15 dias de férias, só. Acabou. Agora, cada 3 anos, tem um pouco mais de férias. Vai aumentando progressivamente até ele chegar a 30 dias. Na Ásia, os países todos têm progressão de férias. 13º, que é uma gratificação natalina, tem na Europa, tem. Mas isso é uma coisa negociada. A empresa foi bem,
teve uma boa receita, vamos repartir com os empregados. Então, aqui não, aqui tudo isso aqui é rígido, absolutamente rígido e constitucional. Então, nós não temos jeito de mexer nisso aqui do ponto de vista político, não é? Agora, o que foi feito foi um remendo, claro que foi um remendo, mas ele estava funcionando há muito tempo. Você não pode terminar com isso de uma maneira abrupta, instantânea, não é? Se você quer mexer com isso, fala, bom, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos bolar uma boa progressividade, não é? Em que, vamos supor, o sistema venha a reduzir paulatinamente ao longo dos próximos 5 anos. Tá bom. Você dá 5 anos, você dá tempo das empresas se ajustarem. Não quer dizer que elas vão ter um alívio no custo do trabalho, porque o custo do trabalho vai ficar alto. O custo do trabalho no Brasil, ele é perversamente alto devido a essa insistência de querer colocar na Constituição coisas que deveriam estar em leis ordinárias ou em contratos negociados entre as partes, como acontece na maioria dos países, não é? Então, a sua pergunta, Cláudio, eu tenho ouvido bastante seus comentários, você tem batido nessa questão que tributar trabalho é uma burrice, não é? De fato, tributar exageradamente o trabalho é um problema sério. Nenhum país tributa. Enquanto nós temos 102% de encargos em cima do trabalho, os Estados Unidos têm 9%, e o Japão tem 11%, a Dinamarca tem 14%, o Mercosul, na média, tem 50%. A Itália, na Europa, que é um país que tem bastante encargo, tem 58%, a França tem 60%. Mas 102% num país pobre, onde o salário é tão irrisório, é um problema muito sério esse aí. Muitos, talvez os mais sérios na área trabalhista. Professor José Pastore, conosco aqui ao vivo no Jornal Gente, professor que nos dá a honra de ser nosso ouvinte assíduo. Muito obrigada, viu, professor, sempre pela audiência. E tem um outro assunto que eu gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui no programa, que fala-se muito da necessidade de uma nova reforma previdenciária. Enfim, o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida. Quais seriam, na opinião do senhor, os outros problemas na Previdência brasileira? O que teria que ser feito? Esse é um problema mundial, não é, Sônia? Você está aí na França, você sente isso até mais acentuadamente do que nós, porque a França é um país Muito. mais velho do que o Brasil, né? Mas o Brasil envelheceu de uma maneira surpreendentemente rápida até para os demógrafos. Os demógrafos se surpreenderam com os dados de envelhecimento do Brasil. Há 10 anos atrás, 35% apenas da população é que estava com 65 anos e mais. No último censo, veja que salto em pouco tempo, passou para mais de 50%. Então, o envelhecimento ocorreu de uma maneira muito rápida, o que é bom, né, para as pessoas que podem viver com qualidade de vida, mas isso aí impõe uma carga muito grande em cima da Previdência. Primeiro, então, fator demográfico. Segundo, no Brasil, o mercado de trabalho é muito diferente desse daí da França, Sônia, porque você vai ter talvez uns 8, 10% de informalidade, né? Aqui no Brasil nós temos 40% de informalidade. Quem está na informalidade, ele é uma verdadeira bomba relógio para a Previdência Social, porque ele não paga nada ao longo da vida, mas ele terá que ser atendido depois na velhice, na doença, num problema que ele tivesse de saúde, porque ele é ser humano, ele precisa ser atendido. O Estado moderno democrático não pode virar as costas para isso. Então, ele tem que ser atendido com o quê? Com recursos da Previdência Social. Então, esse é um problema, é um segundo problema grave entre nós. E um terceiro problema é que dentro dessa informalidade tem um setorzinho aí que está ligado a novas tecnologias que aumenta cada vez mais na informalidade, que é o pessoal que trabalha em plataformas, não é? Porque são novas maneiras de trabalhar. Não deu nem tempo desse pessoal pensar assim, o que eles vão fazer. Além do mais, são, em geral, muito jovens, né, essas pessoas, e o jovem ele sempre acredita cegamente que ele nunca vai ficar velho,
que ele nunca vai ficar idoso, que nunca vai ficar doente, e que raramente pode acontecer uma morte para ele, né? Essa é a concepção do jovem. Então, ele não quer saber de previdência, ele não paga. Você vê esse projeto de lei que está lá no Congresso, que o governo fez, tem uma parte que é da previdência. Isso é indispensável. Nós podemos conversar de que maneira pagar, mas é indispensável. Então, realmente, nós estamos aqui numa situação em que o Brasil, já devia ter feito uma nova reforma da Previdência. De que maneira? Na mesma direção que foi feita a outra, e que é a tendência geral. Aumentar a idade de aposentadoria, não é? Estimular a entrada de pessoas que passam a pagar a Previdência e regular alguns benefícios especiais, né? Que o Brasil tem um conjunto muito grande de benefícios que eles são humanos, mas muitas vezes eles são distorcidos, porque eles vão para pessoas que não precisam, enquanto que aquelas que precisam ficam sem as proteções. Então, essas 3 direções, acredito eu, de uma futura reforma da Previdência. Estamos conversando aqui no Jornal Gente hoje, nesse feriado, com o professor José Pastore, que é professor da Universidade de São Paulo. A minha pergunta para o senhor hoje foge do noticiário, é uma pergunta mais técnica. Trabalho é sinônimo de emprego? Houve mudança na compreensão desses termos com as novidades tecnológicas que surgiram ao longo do tempo? O senhor que é um estudioso aí, dá para a gente dizer que trabalho é sinônimo de emprego hoje ou tem diferença, professor Pastore? Há bastante diferença, né, Pedro Campos? Você tem, com as novas tecnologias, você tem a oportunidade de executar muitas atividades com uma boa qualidade de vida, né, sem ter um emprego. O que significa isso? Sem ter uma relação fixa com um determinado empregador, sem ter uma subordinação diária, sem ter que bater ponto, sem ter habitualidade, e também sem ter alguns benefícios daqueles que são empregados, né? Sem ter férias garantidas, sem ter 13º garantido. Ele terá que providenciar essas coisas durante a própria gestão dele nos seus negócios. Ele tem que colocar tudo isso nos preços para poder ter essa bolsa de benefícios. Mas cada vez mais nós temos aí um distanciamento das atividades do emprego em relação ao trabalho, né? E no Brasil, nós temos apenas uma legislação que ampara o emprego. A consolidação da legislação do trabalho deveria chamar consolidação da legislação do emprego. Por quê? Logo no artigo 3º, ela diz o seguinte: estas leis, elas cobrem as proteções de pessoas que estão empregadas, ou seja, que têm subordinação, que têm habitualidade, etc, etc, etc. Não cobre outras modalidades de proteção. Então, nós estamos aqui na necessidade de gerar proteções para pessoas que trabalham, mas não têm emprego. Por que precisa gerar proteções? Porque, assim como são os empregados, os trabalhadores avulsos são seres humanos. Eles também envelhecem, adoecem, morrem, têm parentes, têm descendentes. É preciso criar uma proteção para essas pessoas também. E o mundo inteiro está se defrontando com isso, encontrar proteções para os que trabalham na forma de atividades avulsas, autônomas, independentes, não habituais também e não ligadas no tempo e nem no espaço. Vejam quantas características novas que existem na atividade do trabalho hoje em dia. Isso dá uma angústia, professor, em nós que somos pais, que temos ali crianças, adolescentes, jovens ao nosso redor, porque é aquele pensamento, puxa vida, será que vai ter emprego para o meu filho? Será que vai ter ocupação, emprego, trabalho? Como é que vai ser esse ambiente daqui 10, 20, 30 anos, né? A gente já está aqui tocando a vida, mas para quem está chegando agora? Então, para terminar a nossa conversa, professor, que mensagem que o senhor pode deixar para quem nos acompanha agora na Rádio Bandeirantes e na Band News TV, Dia do Trabalho, em relação a essa angústia que eu tenho certeza que muita gente tem? Como é que vai acontecer? Inteligência artificial, a máquina vai tomar o lugar do ser humano? O senhor que já viu tanta coisa, pode dizer o que para a gente? Thaís, durante 35 anos, eu lecionei sempre para os calouros
da Faculdade de Economia e na pós-graduação. O que eu mais gostava era de lecionar para os calouros, porque eles sempre vinham com as perguntas mais impressionantes e mais desafiadoras, né? Acontece com qualquer calouro. Sim. Ele entra na faculdade de medicina e logo pergunta como é que cura o câncer, como é que cura... o calouro é assim mesmo, é uma maravilha porque ele instiga. É uma oportunidade, então, da gente tomar a curiosidade dele e avançar para que ele aprenda determinados conceitos. Isso que era muito gostoso no meu ensino com calouros. Muito bem. Mas eles faziam sempre essa pergunta: professor, será que eu vou ter emprego? Eu entrei numa faculdade de economia, será que eu vou ter emprego? Antes dos alunos, os pais deles, ali para setembro, mais ou menos, quando começava a época de vestibular, outubro, pré-vestibular, me mandavam e-mails, né? E-mails, naquele tempo não tinha WhatsApp, mas eram e-mails, e dizia: olha, professor, o meu filho está querendo estudar comunicações, o que você acha? Parece que é uma profissão um pouco sem trabalho, sem oportunidade. O que o senhor recomenda para o meu filho? Comunicação, ele podia ter escolhido uma engenharia, mas uma comunicação, eu não sei o que fazer. Então eu falava, tanto para os meus alunos como para os pais, eu falava o seguinte: olha, o Brasil tem um mercado de trabalho fantástico. E é um Brasil que tem um potencial de crescimento que ninguém segura. Os maus governos têm a dificuldade para segurar o Brasil. Mas, se vocês entenderem uma coisa que eu vou dizer, que é uma experiência de mais de 50 anos de ensino, eu posso afirmar para vocês: se vocês ficarem acima da média em qualquer curso que vocês fizerem, até o de comunicação, vocês vão se sair bem. E eu sempre observei isso. Então, o importante é que deixa o aluno escolher aquilo que ele quer, o jovem escolhe, mas o importante é que os pais funcionem um pouco como um coaching deles, sempre puxando para que eles superem a média da classe. Fique acima da média. Se você ficar acima da média, vai dar certo. E para ficar acima da média, tem que estudar além daquilo que o professor manda, sabe? Injete na sua veia o vírus da curiosidade e leia muito. Então, você está estudando economia? Leia um pouco sobre outras matérias vizinhas, de direito, leia um pouco de comunicação, leia de sociologia. Você está estudando engenharia? Leia administração. Então, esse ataque no campo do conhecimento, e que eleva a pessoa para acima da média, vai proporcionar ao jovem no Brasil uma boa oportunidade de trabalho ou de emprego. Professor José Pastore dando aula para a gente aqui em pleno feriado, ao vivo na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, no Jornal Gente. Foi uma honra conversar com o senhor, hein? Um bom dia do trabalho a todos e obrigado por mais essa participação. Bom dia, bom trabalho para vocês no dia do trabalho, hein? Obrigada, professor. Obrigada, professor. Pedro Campos, muito obrigado, professor. Vamos colocar